Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos estudar estatística e probabilidade. A revisão dessa videoaula será a nova análise de variância, fator único. O principal objetivo da ANOVA é verificar se 3 ou mais populações têm a mesma média. Então, o objetivo vai ser comparar as médias populacionais. Vamos chamar de H0, hipótese nula, que todas as médias populacionais são iguais. E o H1, hipótese alternativa, pelo menos uma das médias é diferente das outras. Então, vamos rejeitar ou não a hipótese nula fazendo esta análise. Vamos ao exemplo. Para tentar maximizar a quantidade de quilômetros por litro rodados pela frota de veículos da empresa, o gerente de manutenção testou 3 tipos diferentes de combustíveis em carros de mesma marca. A tabela a seguir registra os quilômetros por litro de 18 carros com 3 marcas de combustíveis diferentes. Verifique se há diferença entre os combustíveis, considerando o nível de significância de 5%. Bom, então nós temos aqui combustível 1, combustível 2, combustível 3. E eu já coloquei a média e a variância para a gente fazer o comparativo. Nós vamos comparar se com 5% de significância, você pode rejeitar a hipótese de que não há diferença entre os combustíveis. Para fazer essa análise de variância, seguiremos alguns passos. Primeiro passo: identificar a ligação e estabelecer o H0 e o H1. Na hipótese nula, vamos dizer que todas as médias populacionais são iguais. Na hipótese alternativa, pelo menos uma das médias é diferente das demais. Em resumo, para o exemplo, no H0, vamos dizer que todas as marcas de combustíveis são iguais. Nesse caso, a média. E no H1, vamos contradizer o H0, afirmando que as médias populacionais dos combustíveis, pelo menos uma é diferente das demais. Segundo passo: determinar os graus de liberdade para o numerador e o denominador contidos na tabela F. Identificar o valor crítico e identificar a área de rejeição. Então, nós temos aqui o K, que é o número de amostras. Nós temos 3 marcas de combustíveis. Temos o N maiúsculo, que é a soma dos tamanhos das amostras. Nesse caso, é somar todas as amostras, amostra 1, 2 e 3. Nós temos aqui o total de 18 itens nas amostras. O grau de liberdade do numerador vai ser K menos 1, 3 menos 1. Então, nós vamos encontrar o grau de liberdade do numerador igual a 2. Já o grau de liberdade do denominador vai ser N maiúsculo, que é o total das amostras, menos K, que é o total do número de amostras. Então, 18 menos 3, 15. Esse será o grau de liberdade do denominador. Terceiro passo: encontrar a média geral das 3 amostras. Observe que já encontramos a média de cada combustível. Se nós somarmos a média e dividir por 3, vamos obter a média geral. Mas alguns casos dá uma pequena diferença. Qual que seria o ideal? Somar todos os totais e dividir pela quantidade de itens, nesse caso, 18. Então, nós vamos encontrar a média da média, que seria a média total, 12,50, 55, 56. Quarto passo é calcular a soma de quadrados entre as amostras ou grupos. Nesse caso, vamos achar o SQN.
SQE. O SQE, a fórmula é esta. É a média de cada amostra menos a média da média ao quadrado, que multiplica o número de elementos de cada amostra. Substituindo os dados já encontrados nesta fórmula, vamos fazer esse cálculo. E aí vamos encontrar o SQE 2,9811. Quinto passo, cálculo da soma do quadrado médio entre as amostras. Nesse caso, nós já calculamos o SQE, que deu 2,9811. O K, que é o número de amostra, é igual a 3. Temos a seguinte fórmula. Soma entre as amostras ao quadrado é igual a esta fórmula. Substituindo os dados na fórmula, vamos encontrar o SE ao quadrado 1,4906. Introduzindo os dados numa tabela resumo, vamos colocar aqui o S, a soma dos quadrados é entre 2,9811, grau de liberdade são 2, que é K menos 1, quadrado médio nós acabamos de encontrar, que é 1,4906, e substituímos aqui. Sexto passo é calcular a soma de quadrados dentre as amostras. A fórmula que nós vamos utilizar é esta. Substituindo os dados na fórmula, o qual nós já calculamos na tabela, vamos encontrar SQD 2,8083. Sétimo passo é encontrar o SD ao quadrado. Então, nós vamos utilizar esses dados já encontrados nesta fórmula. Substituindo os dados nesta fórmula, vamos ter esse cálculo, no qual o SD vai dar 0,1872. Vamos preencher aquela tabela, onde o SQD 2,8083, vamos colocar aqui, que é a soma dos quadrados dentro das amostras. Grau de liberdade, 18 menos 3, dá 15. E o SD ao quadrado, 0,1872, encontramos aqui. Oitavo passo é o cálculo da estatística teste, que nós vamos utilizar os dados daquela tabela e substituir nessa fórmula. Então, a estatística teste será F é igual a SE ao quadrado dividido pelo SD ao quadrado. É dividir esse valor por este. Substituindo na fórmula, nós vamos encontrar o F igual a 7,96. Observe que agora a tabela está mais completa. Então, nós substituímos aqui o F-teste, que é a estatística teste, 7,96. Falta agora pegar os dados na tabela, com grau de liberdade 2 do numerador, 15 do denominador e 5%, conforme foi indicado, que é o nível de significância. Nono passo é localizar na tabela F o valor crítico. Então, nós vamos observar o grau do numerador, que é 2, e o grau do denominador, que é 15. E aí nós vamos utilizar esse valor crítico, utilizando na tabela o grau de liberdade do numerador, o grau de liberdade do denominador e o alfa, que foi informado, que é 5%. Então, vai estar de liberdade do numerador na coluna 2, o grau de liberdade do denominador na linha 15 e alfa igual a 5%, ou melhor, a tabela equivalente a 5%. Aqui é a tabela, a qual nós temos o grau de liberdade do numerador, que vai ser 2, o grau de liberdade do denominador, que vai ser 15, com alfa de 5%. Ao localizar na coluna 2, que é o grau de liberdade do numerador, e na linha 15, que é o grau de liberdade do denominador,
o número que nós vamos trabalhar, que é o número crítico da tabela F, é 3,68. Agora, com todos esses valores, nós temos a tabela resumo. Então, já preenchida a tabela, inclusive com o valor crítico que acabamos de encontrar, também poderíamos ter feito o seguinte cálculo para a conferência. 2,9811 dividido por 2, 1,4906. Poderíamos ter feito esse cálculo. Entre as amostras, seria isso. Dentre ou dentro das amostras, 2,83 dividido por 15, 0,1872. E por último, poderíamos dividir esse número por este e encontrar o 796, que é o teste. Então você divide nesse sentido e para encontrar o f-teste você divide assim, de cima para baixo. Décimo e último passo é verificar se aceita ou rejeita a hipótese nula. Nós temos aqui o gráfico, onde 3,68 é o valor crítico da tabela. 7,96 é o f-teste que nós fizemos. Observamos que esse f-teste ele encontra-se na região de rejeição. Então, como está na região de rejeição, nós vamos rejeitar o H0. Ou melhor, como o f-teste é maior que o f da tabela, que é o f crítico, rejeitamos a hipótese nula. Portanto, pelo menos uma das médias é diferente das demais. Essa é a conclusão que chegamos nesta análise de variância. Aproveitamos para calcular o coeficiente de determinação, que na realidade é o SQE dividido pelo SQT. Na realidade, o SQE é a somatória entre as amostras, dividido pelo total, o SQT ou STQ, dependendo da tabela que você estiver trabalhando. Esse valor dividido pelo total, você vai encontrar 0,5149. O R ao quadrado, ele é o coeficiente de determinação. Quando ele é superior a 0,60, você tem uma qualidade boa no ajuste. Nesse caso, ela ficou um pouquinho abaixo. Por isso que nós acabamos de rejeitar a hipótese nula. Vamos calcular também o coeficiente de variação, que é esta fórmula, o SD ao quadrado dividido pela média da média. Lembrando que o SD ao quadrado é a raiz quadrada dele. Então, pegando esses dados na tabela, vamos substituir na fórmula e vamos encontrar 3,46%. Então, esse coeficiente de variação, ele é um coeficiente baixo. Significa dizer que existe uma pequena dispersão dos dados com relação à média geral. Vamos resolver esse exercício utilizando o Excel. Então, nós temos as três condições, combustível 1, 2 e 3, para 18 veículos. Vamos achar a média aqui. Primeiro, o somatório, o total, de cada uma das colunas. Agora, vamos encontrar a média. E por último, vamos encontrar a variância. Vamos encontrar agora a média geral. Então, vamos digitar igual média e vamos buscar os valores do combustível 1, ponto e vírgula, combustível 2, ponto e vírgula, e combustível 3. Agora eu vou ter aqui a média de todo o conjunto. Nós encontramos com a fórmula igualzinho, 12,50, 55, 56. Vamos utilizar agora dados, análise de dados, e vamos buscar a nova com um fator único. Vou dar OK. E agora eu vou entrar com todas as informações do combustível 1 ao 3,
e os 18 veículos. Vou dizer que tem rótulo. E eu estou trabalhando com alfa igual a 5%. Eu quero a saída desses dados nesta célula. Então, eu dou OK. Agora sim, eu vou deixar tudo com 4 casas após a vírgula, para facilitar a nossa comparação. Agora podemos comparar que o combustível 1 ele contém a somatória 75,60, a média 12,60 e a variância 0,42000. Então, o resultado dessa tabela nova bateu com todos os resultados que nós havíamos feito. Ok? Muito bem. Essa é a tabela nova que nós encontramos usando as fórmulas. Igualzinho os valores que nós já trabalhamos. Tá? Vamos achar agora o coeficiente de determinação, que é a fórmula do SQE dividido pelo SQT. Então, vai ser igual o SQE dividido pelo SQT. É o total. Deu 0,5149, conforme havíamos encontrado com as fórmulas. Vamos calcular agora o coeficiente de variação. A fórmula que nós vamos usar é igual raiz, a variável que está na L14, que é esse valor, dividido pelo C13, que é a média da média. Na realidade, é essa fórmula que nós utilizamos e encontramos 3,46. Vamos lá. Então, é igual raiz deste valor dividido pela média da média, 3,46%. Vamos fazer um comparativo usando o gráfico. Nós encontramos o F 7,96, é o F teste. O F crítico na tabela é 3,68. Significa que nós vamos reprovar. Nós vamos rejeitar o H0. Mais uma condição é se você verificar pelo p-valor. Como o p-valor ele é menor do que o alfa, que é 5%, observe, o p-valor é esse aqui. Vamos marcar aqui, comparado com o alfa. Esse valor é menor que o alfa. Se ele é menor que o alfa, eu vou rejeitar a hipótese nula. Então, nós vamos rejeitar o H0. Todas as médias populacionais não são iguais. Há pelo menos uma delas diferente das outras. É essa a conclusão que a gente chega. Se você observar agora o gráfico, você vai observar que o F tabela, que deu 368, e o F teste, que deu 7,96, ele é superior ao valor crítico, que é da tabela. Ele está na região de rejeição, não está na região de aceitação. Então, nós vamos rejeitar o H0 a 5%. É essa a nossa conclusão. Encerramos aqui mais um assunto sobre estatística e probabilidade. A nova análise de variância com fator único. Utilizamos as fórmulas e também o Excel.